Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para um livro da Biblioteca da NET. E esse é um presente para vocês que questionam às vezes, mas são livros técnicos, livros científicos, você lê romance? Você sugere algum romance? Existem alguns que são especiais. E eu já falei anteriormente na biblioteca dos livros de Dona Ivone Pereira, uma médium, e os livros que ela escreveu sob a orientação do espírito Charles, que era o seu mentor. Entre eles, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha. Então, é uma trilogia. E é uma trilogia, como posso afirmar, um clássico essencial na biblioteca de qualquer pessoa interessada em reencarnação. Porque quando as pessoas questionam a reencarnação, questionam a existência da reencarnação, se isso realmente existe, se tem provas da reencarnação, etc. Quando a gente fala que a reencarnação explica as coisas, muitas pessoas são muito superficiais. Isso aconteceu por causa da reencarnação, isso por causa da reencarnação. Não é disso que estamos falando exatamente. Estamos falando sobre as dinâmicas sociais, os acontecimentos num nível macro, não pequenas coisas. Eu gosto de queijo porque não tem encarnação, isso aconteceu. O fulaninho... Não. A maior parte desses comportamentos adquiridos, desejos, vontades, etc., está muito mais ligado à vida presente, tá? Freud explica muito... Eu faço uma brincadeira, tá, gente? Você pode não ser seguidor da psicanálise, mas explica a psicologia, determinados favorecimentos emocionais. Mas estou falando sobre as relações, tá? Entre as pessoas, entre os grupos sociais, de onde vêm certas animosidades, de onde vêm certos receios e por que essas relações são tão conturbadas, especificamente em algumas etnias ou dinastias, e como a reencarnação poderia explicar isso. E muitas pessoas se perdem no conceito. Elas querem explicar coisinhas pequenas, mas se perdem no geral. Esses 3 livros da Ivone Pereira contam história de romance, então não é um livro técnico onde ela fala sobre a reencarnação e isso. Ela conta, o primeiro livro, a história de 2 personagens, Ruth e Carolina e Luiz de Narbonne. Tá? Os 2 se conhecem na época de Catarina de Médici. Na verdade, o acontecimento principal do livro se dá na noite de São Bartolomeu. E o livro conta a história, então, desses 2 seres. Então, uma era huguenote, o outro era católico, eles se apaixonam, mas conflitos os mais variados, de origem política, de origem religiosa, os próprios comportamentos das pessoas, fizeram com que esse amor não pudesse se manifestar. E vale a pena você ler o livro, não vou contar. Você lê e ali ele relata a vida de vários personagens ligados a esses 2. Então tem a família dela, as relações sociais dele, ou alguém que se matou, outro não. Então são vários personagens. E aí você lê no primeiro livro a história desses 2. Então, você termina... É um romance que não deixa de ver a qualquer novela, com todos os lances normais da vida humana, e que tem um fim trágico. Eles morrem. Por quê? Porque, na verdade, esse romance não é fictício. Ele é baseado em acontecimentos reais. Na verdade, o autor mudou alguma coisa para que nós não reconhecêssemos diretamente o personagem histórico. Então, ele fez algumas alterações. Mas não tem esse príncipe, não tem isso? Sim, houve mudanças com relação ao personagem para que você não reconhecesse. Por quê? Então, esse primeiro livro conta essa história de amor trágica, amor, traição, vingança, etc. Trágica. Aí vem o segundo livro, O Cavaleiro de Numier. É um livro que se dá num outro país, numa outra época, algo totalmente distinto. O livro começa com uma aldeia, uma jovem, um casamento, as relações de amor e de ódio, e aquilo evolui e você fica até o momento, mais adiante, em que você descobre que esses personagens são exatamente os mesmos do livro anterior, numa nova vida. Então, aqueles do primeiro livro reencarnaram todos nessa nova existência e, dessa vez, alguns acontecimentos que estão se dando estão baseados em coisas do passado. Então você encontra alguém e tem uma animosidade extrema, instantânea, sem uma fundamentação por uma determinada pessoa.
E aí muitos tentam justificar, é social, é isso, aquilo, e não é, é algo pessoal. E a pessoa não sabe entender. Eu não odeio todas as pessoas dessa etnia, porque essa pessoa específica me causa essa repugnância, essa relação. E quando você reconhece os personagens, à medida que as coisas vão acontecendo, e você vai entendendo, mas por que ela fez... É fulano, é cicrano. Você começa a visualizar, tá? O que parecia um emaranhado sem sentido, mas faz sentido quando você entende que aqueles personagens são os mesmos. E que muitos dos sentimentos que eles não sabem explicar, que são processos inconscientes, não teria nenhuma explicação no inconsciente presente. Eles vêm de relações do passado, relações muito intensas. Não é coisas superficiais, alguém que você conheceu numa feira, e sim pessoas com quem você teve um embate intenso. E aí, esse passado determina muitas das escolhas que esses personagens fazem no presente. Algumas boas, outras ruins, dando origem a uma nova situação trágica. E aí vem o terceiro volume, que é o Drama da Bretanha, onde os mesmos personagens reencarnam novamente e alguns nascem com sérios problemas. E aí a gente questiona por que isso aconteceu. Se você lê os anteriores, você entende exatamente o que faz culminar com determinadas tragédias antecipadas, etc. E como é possível superar esse passado com uma renovação. Porque nesse caso, eles conhecem o espiritismo, que explica certas dinâmicas e faz com que alguns personagens reajam contra esse processo inconsciente com o objetivo de superar essas animosidades. Então é uma trilogia maravilhosa e, apesar de não falar tecnicamente da reencarnação, você visualiza as consequências dela nas vidas. E se você faz um paralelo com sua própria existência, você começa a visualizar que muitas coisas podem ter uma explicação nesse sentido. Não essas coisinhas mínimas que as pessoas tentam justificar, mas as coisas maiores, com determinadas decisões. Por que as pessoas tomam essas decisões nesse sentido? Por que atender isso e não aquilo? Então, esses 3 livros te dão, em termos práticos, é como se fosse uma aula prática de reencarnação. Então, você estudou reencarnação, as leis da reencarnação, isso e aquilo. Agora vamos ver na prática. Quais são as consequências na prática da reencarnação? E aí você tem os 3 livros que vale a pena ler. E se vocês juntarem com um grupo de pessoas para tentar, então, ver os personagens, esse é fulano, esse crânio, para fazer uma planilha. Bom, os 3 livros contam uma história verdadeira. O espírito mudou algumas coisas, porque, eu vou dizer agora no livro de hoje, apesar de eu falar dos 3 que eu já falei anteriormente, o livro que eu vou dividir com vocês hoje não é esse, mas estou explicando. Ele muda, por exemplo, ele bota um príncipe, não é um príncipe, era uma outra coisa, ele bota isso, aquilo, para que você não reconheça o personagem histórico. Você vai ver o personagem, reconheça ele nos outros livros, mas os títulos, até as cidades, algumas coisas ele trocou, para que você não pudesse, então, acompanhar. Até porque, na introdução desse livro que eu vou dizer hoje, esses personagens estão reencarnados, alguns no Brasil, e ele poderia mesmo ler a sua história, para a gente não invadir a privacidade das outras pessoas, uma vez que o conteúdo é importante, ele fez alterações para que nós não pudéssemos, então, marcar os personagens. Mas as histórias são reais. Então, esses 3 livros, eles pegam os mesmos personagens. Bom, o livro que eu vou dividir com vocês hoje é esse aqui, ó. Amor e Ódio, de Ivone Pereira, pelo Espírito Charles. Esse livro também conta a história daqueles personagens. Todos os livros de Charles e Ivone Pereira tratam dos mesmos personagens. Esse aqui se passa muito próximo, na época em que Allan Kardec estava encarnado. O personagem do livro, ele conviveu com o professor Rivail, foi aluno dele. Ele foi contemporâneo de Victor Hugo, eram conhecidos, eram amigos. No livro, ele mudou, botou ele como aristocrata, mas ele, na verdade, bom, acho que posso falar isso, já veiculou a notícia. Ele, na verdade, ele foi um artista de certo renome, que conviveu com Victor Hugo, foi um contemporâneo, e ali, que também foi um dos personagens dos romances anteriores. E vários outros daqueles personagens estão reencarnados nessa época. Ele mudou algumas coisas porque está muito próximo, e muitos deles estão reencarnados.
para que a gente não fizesse esse tipo de invasão de privacidade, ele fez algumas trocas. Você pode dizer, mas isso aqui não bate. Então, é um livro maravilhoso que continua a história de Luiz de Narbonne e Ruth Carolina, para aqueles que veem o que aconteceu depois. E vários outros livros da Lavra têm esse conteúdo. Então, esse aqui acontece na época de Kardec. Então, em 1857, nesse momento um pouco antes, ele começa a conhecer, foi aluno de Rivail, e vivencia a época do surgimento do movimento das mesas girantes, etc. Então, é lindo você ver essa atmosfera, mas o que é mais interessante é você começar a reconhecer aqueles personagens que você conheceu na trilogia do livro Nas Voragens do Pecado. Então, você tem a continuação. Então, após aquela encarnação onde começa a superação, você tem aqui a vivência de alguns personagens na época do Espiritismo. Porque no Drama da Betânia você tem alguns, aqui você vai ter uma abertura maior desse conteúdo e você vai reconhecer os personagens. Então é muito bacana, porque você vai dizer, mas o Drama da Betânia não tinha espiritismo? Sim, eles alteraram algumas coisas para que a gente não reconhecesse. Mas esse livro aqui, você tem dados assim, bem como são personagens históricos que nós conhecemos, ligados ao espiritismo, você vai visualizar ali, você vai descortinar um pouquinho do dia a dia dessas pessoas que dentro da doutrina espírita nós reconhecemos Allan Kardec, Vitor Hugo, outros personagens históricos, alguns não vão ser nomeados, mas são conhecidos nossos. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai reconhecer. E é um romance muito agradável por todas essas coisas que ele oferece a você. E você encontrar novamente os personagens dá uma abertura ainda maior. Existe um outro livro, que eu vou dividir mais adiante, num outro vídeo, que conta esses mesmos personagens mais próximo de nós ainda. O livro mudou a data para que a gente não reconhecesse, inclusive, o país. Mas depois desse, entre a reencarnação atual, mais uma encarnação dos mesmos personagens. Não são todos, porque eles foram separados. Você vai entender ao longo do processo até por que foram separados. Então, um fala de um grupo e outro grupo num outro país, em uma situação diferente, mas todos vivenciando problemas criados pelo passado. Quando eu digo criados pelo passado, é o seguinte: você conhece alguém, por que você iria gratuitamente prejudicar uma pessoa que você não conhece? O que levaria você a desenvolver determinados sentimentos e estabelecer uma perseguição sem fundamentação? A pessoa diz assim, isso é irracional, isso é uma doença mental, por que você faz isso? E a pessoa não se considera uma pessoa má, por quê? Porque ela não faz isso normalmente. Eu não saio perseguindo pessoas. Eu não sou uma pessoa dada à inveja, dada ao ciúme ou à brutalidade. Eu sou uma pessoa absolutamente normal com a maior parte das pessoas. É uma coisa específica que leva você a ter um certo comportamento. Mas como você não para pensar, nem analisar as raízes disso, você não luta contra e não censura isso. Olha só, eu sou uma excelente pessoa. Eu não faço isso, eu sou esse. Logo, essa pessoa é ruim e ela merece o que eu estou fazendo. Não é essa a leitura. Não é essa a ideia. Aí você pensa, aí alguns fazem uma leitura equivocada. Ah, mas no passado ele fez. Sim, mas nós estamos no presente e você deve trabalhar com os dados do presente. Nada justifica uma animosidade gratuita a alguém que mesmo nesse presente nada fez contra você. Porque isso seria um comportamento desonesto. Nada justifica. Ah, mas eu sinto isso. Sim, e você se entrega sem saber? Ah, mas ele fez alguma coisa. Sim, ele fez. Mas vocês sabem que nada acontece por acaso. Por isso que eu falei para ler a trilogia. Alguns são algozes numa encarnação e são vítimas em outro. Por quê? Porque na busca da vingança você se torna pior do que o algoz. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre a intenção e o resultado. Então você tem uma intenção de prejudicar, mas o resultado foi esse? Não, a sua vingança não está baseada no resultado. Ela está baseada na satisfação do algoz. Ele quis lhe causar dor e você quer devolver a dor. Não importa o que você destrua no caminho. Então é muito importante nós mudarmos esse conceito e deixar de confundir justiça com vingança. Porque a maior parte das vezes em que usamos a palavra justiça, a palavra que está por trás, fundamentando todos os seus raciocínios e sentimentos, se chama vingança. Então, quando você busca uma reparação,
Você não quer somente eliminar seus prejuízos. Você precisa causar dor no algoz para ficar em quites. Como é que ele pode se dar tão bem? Eu quero que ele sofra. Eu preciso sentir o prazer do sofrimento dele para aliviar o meu. Só que é falso. O seu sofrimento não se alivia com o sofrimento de outra pessoa. Pelo contrário, você desenvolve uma série de sequelas. E que, em vez de eu falar para você como uma lição de moral, leia os romances. Então, são romances, é algo lúdico, é como ver uma novela. Não tem, apesar das informações, porque Ivone Pereira é uma pessoa com um conteúdo didático fantástico, o livro é um romance, onde você vai ver os personagens. Então, eu digo que os romances da Lavra de Ivone Pereira, pela psicografia de Ivone Pereira, principalmente de Charles, são reencarnação na prática. Então, esse é um livro que vale a pena. Deixa eu só ler aqui um pedacinho para compartilhar, tá? Para dar um gostinho. Primeiro, a própria abertura do livro. Então, ele está comemorando 100 anos do Livro dos Espíritos, tá? Então, foi em 1957 que o livro foi escrito. Dedico esse livro à juventude espírita do Brasil, quando se comemora o centenário de uma aurora de redenção da sociedade. Então, o centenário do Livro dos Espíritos. Aí ele fala sobre a juventude, é uma página lindíssima, tá? E ele comenta sobre o objetivo, tá? Então, ele está falando: conheci o personagem na França de Luiz Felipe. E conquanto não se tratasse de um titular, como aqui o coloco, aqui ele já está colocando essa psicografia, ele está dizendo que ele deu para o personagem algumas vestimentas que não são originais, justamente para que ele não fosse reconhecido. Conheci-o na França, Luiz Felipe, e conquanto se tratasse de um titular, como aqui o coloco, mas de inspirado artista do verso e da música, foi efetivamente aluno gratuito do professor Rivail, operoso, profissional, tipográfico, merecendo a confiança do Dr. Victor Hugo para a composição de suas peças. Então, muitos nomes aqui fazem parte da historiografia, etc. Então, o capítulo começa. Primeiro, ele faz uma referência à parábola dos 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos, o filho pródigo. O mais moço deles disse ao pai, e aí segue a parábola. E começa o primeiro capítulo. Gaston de Saint-Pierre, em Paris, nos salões aristocráticos que a nobreza do tempo de Luís Filipe engalanava com a elegância e o bom gosto, cuja fama se estendia à posteridade com fulgores inesquecíveis, esse nome ressoava como símbolo de gentileza e esplendor. Gaston de Saint-Pierre. Este é o personagem do livro. E eu sugiro que vocês comecem a ler e depois tentem imaginar qual deles é Gaston. No livro, Nas Voragens do Pecado. É algo extraordinário, é um exercício muito interessante. E após você se deliciar com a história, dos acontecimentos, a parte romântica, tente fazer uma análise, tentando colocar os personagens e aquilo que os liga. Amor e ódio, como fala o livro. Espero que lhe seja tão agradável como foi para mim o livro do Espírito Charles, pela mediunidade de Ivone Pereira. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.